Marcos Saravalli, comunicação aqui da Secom. Lula não está mais na UTI, transferido para a unidade de cuidados semi-intensivos. A gente viu, de fato, a bolsa caindo. A gente teve um movimento contrário quando Lula foi ali, né, operado. A gente viu até uma reação ali da bolsa. Eu queria entender um pouco da tua leitura. Eu sei que a palavra é até ruim, né, falar ali mórbido, mas o mercado é tão mórbido assim que fica fazendo talvez trade aí com o boletim médico do presidente? É uma situação, pelo menos de saúde, bastante delicada, né? Os médicos têm sinalizado, de certa forma, um pouco mais de conforto. Pelo menos esses foram os últimos boletins, né? Trazendo menor preocupação para o presidente, para a presidência, enfim. Mas a gente, acho que as notícias, né, sempre tentando fazer alguma suposta movimentação, né? Vamos pegar o caso até do governo Bolsonaro, né? A gente brinca assim, não questão de saúde, acho que todo mundo quer ver todas as pessoas bem, não é esse o ponto. Mas vamos pegar o caso do governo Bolsonaro. Quantas vezes a gente não teve, né, supostamente o ministro da Economia, naquela época, sendo colocado, alterado, mudado, que nunca aconteceu, né? Então o mercado ele vive também de informações, especulações, né, de possibilidades. A gente precisa acompanhar, lógico, muito de perto a saúde do presidente, mas a princípio, pelo boletim médico, né, eles estão bastante confortáveis. Né, sinalizaram de fato um próximo passo. Né? A minha preocupação é porque a gente tem uma pauta que depende em algum momento, né, de uma atuação mais próxima do presidente. Então, quanto que isso poderia deixar mais difícil, alongar mais o prazo. Né? Vamos pegar o caso aqui da própria implementação, né, homologação, enfim, da reforma tributária. Né? Quanto que isso poderia atrasar cada vez mais, dificultar em todo esse processo. Então, a gente precisa acompanhar de perto. Enquanto isso, o mercado vai continuando toda essa volatilidade, né? Especulando em relação a possíveis movimentos, né? Mas, a princípio, os médicos reforçando aqui a saúde do presidente até esse momento. Tá? Então, mas é natural toda essa especulação, né? Como acontece em qualquer governo. Né? O mercado vive de cenário, de especulações, né? E vai trazendo volatilidade, vai trazendo mais incerteza. Né? A minha preocupação é justamente essa, o quanto isso pode dificultar ainda mais um diálogo com o Congresso, né? Implementação de reformas, né? Traduzir realmente num pacote fiscal mais rígido, essa é a minha preocupação. Então, vamos acompanhar e o mercado continua bastante volátil também acompanhando essas notícias de saúde do presidente. Ô Marco, sem Lula e sem Bolsonaro, pensando assim para um cenário das eleições em 2026, a expectativa do mercado acaba sendo ali, então, em ter um cenário mais para o centro, menos radical, seria mais ou menos, talvez, essa leitura aí que o mercado estaria tendo, nessa possibilidade de não ter realmente ali Lula disputando em 2026. Sem falar também de pessoas especificamente, como eu falei lá no primeiro bloco, né? Acho que o que define as eleições de 2026 é sempre, lógico, muito cedo ainda para falar, mas o que vai definir é o ritmo da atividade econômica que a gente vai estar lá no final de 25 e primeiro semestre de 2026, né? Se a gente tiver, porque eu sempre falo, se as pessoas estiverem consumindo menos, né, nas ruas, né, com uma inflação muito alta, descontrolada, preços subindo, preços descontrolados e talvez até um aumento do desemprego, que não é o que está acontecendo agora a atividade está muito forte, mas se a gente estiver rodando nesse cenário, aí é isso que vai definir as eleições. A gente não tem muitos nomes que a gente chama assim populares, né, nesse exato momento para fazer uma substituição. Os nomes mais fortes continuam sendo o atual presidente Lula ou qualquer outra, indicação e o ex-presidente Bolsonaro. Então os próximos nomes, né, que não sejam esses dois, precisariam ser construídos ou reforçados ou ganhar uma escala nacional ao longo dos próximos 18 meses, vamos colocar assim. Né? Por enquanto, acho que é muito cedo ainda e para mim o que vai definir é o ritmo da atividade econômica, principalmente no final de 2025. Tá? Esse tudo mais constante, infelizmente, a gente vai estar com uma atividade econômica sofrendo, né? Com a inflação descontrolada, esse risco de dominância fiscal, política monetária tendo que permanecer muito contracionista, né? E a atividade econômica começando a patinar. Tá? Eu acho que é esse ponto que vai definir as eleições de 2026.